A estrutura do comércio mundial. O desenvolvimento dos transportes, a revolução das tecnologias de informação e comunicação e a transnacionalização da produção permitiram o aumento das exportações mundiais de mercadorias que triplicaram nas últimas 2 décadas. Contudo, existe um grande desequilíbrio, dado que os principais fluxos comerciais são realizados entre os Estados Unidos da América, União Europeia e Japão, e apenas 1/4 entre os países em desenvolvimento. O funcionamento dos mercados mundiais tem conduzido frequentemente ao desequilíbrio da balança comercial dos países em desenvolvimento, resultado das grandes desigualdades entre o valor dos produtos exportados e o das importações. A maior parte continua a exportar matérias-primas a preços cada vez mais baixos, pagando tarifas elevadas e importando produtos manufaturados de maior valor com origem nos países mais industrializados. E o que é a balança comercial? A balança comercial registra as importações e as exportações de bens e serviços entre os países. O saldo da balança comercial calcula-se pela diferença entre as exportações e as importações. A balança comercial é equilibrada quando o número de importações e o número de exportações é equivalente. A balança comercial é negativa quando o número de importações é maior do que o número de exportações, e a balança comercial é positiva quando o número de exportações é maior do que o número de importações. E assim surgem os termos de troca. E o que são os termos de troca? Os termos de troca são a relação entre o valor dos bens exportados e o valor de bens importados e expressam o poder de compra das exportações. Quando o valor das exportações é superior ao das importações, verifica-se uma valorização dos termos de troca. Quando acontece a situação inversa, existe uma degradação ou deteriorização dos termos de troca. A degradação dos termos de troca surge assim como um dos principais constrangimentos ao desenvolvimento, porque os ganhos obtidos com as exportações não dependem só do volume exportado, mas sobretudo do valor das exportações quando comparado com o valor dos bens importados. A degradação dos termos de troca deve-se principalmente a 4 fatores. O primeiro refere-se à estrutura das exportações. Em geral, os países em desenvolvimento exportam produtos brutos de baixo valor acrescentado, cujos preços são muito inferiores aos dos produtos manufaturados que importam. O segundo, aumento da oferta de produtos brutos. Estes produtos dominam a estrutura das exportações dos países em desenvolvimento e inundam verdadeiramente os mercados, fazendo baixar os preços nos mercados internacionais. O terceiro refere-se à diminuição da procura dos produtos exportados pelos países em desenvolvimento, ou seja, a necessidade de menores quantidades de matérias-primas na produção de produtos manufaturados devido à inovação tecnológica e ainda a substituição de algumas matérias-primas por produtos sintéticos, como por exemplo o poliéster. Por fim, as restrições no acesso aos mercados dos países do Norte. As medidas restritivas impostas pelos países desenvolvidos à importação e ao consumo de certos produtos oriundos dos países em desenvolvimento reduzem a capacidade competitiva de alguns dos países do Sul. A globalização permitiu o aumento das trocas comerciais entre países e algumas economias em desenvolvimento têm vindo a ganhar alguma cota de mercado no comércio internacional de serviços, como construção, viagens, transportes e serviços de informática. Mas o seu peso é muito reduzido nos serviços financeiros ou na área da propriedade intelectual, como os direitos de autor e as taxas de licença de utilização. Mas o que é a globalização? A globalização é todo o processo que conduz à crescente integração das economias e das sociedades dos vários países, especialmente nas vertentes da produção de mercadorias e serviços, dos mercados financeiros e da difusão de informações. A globalização do comércio apresenta algumas vantagens e desvantagens, isto é, se por um lado alarga a escolha dos consumidores, havendo maior diversidade dos produtos, por outro lado aumenta as desigualdades, ou seja, muitas pessoas de todo o mundo não beneficiam das vantagens da globalização do comércio. Espero que tenham aprendido com este vídeo e até à próxima!